Graça e paz, vamos continuar falando sobre os princípios da escolha de Deus, de que Deus realmente escolhe homens, escolhe mulheres para que Ele possa habitar, que Ele possa ter um relacionamento mais próximo de pai com filho, ouvir a sua voz, falar com Ele, acompanhar a sua vida, ajudá-lo, cercá-lo de cuidado, realmente como um pai que cria o seu filho, cuida do seu filho, aquele que o criou, ele o gerou, e agora pelo Espírito Santo, nascidos de novo, nascido do Espírito, se tornam filhos de Deus, como diz João, hoje somos filhos de Deus, e ainda não é revelado tudo o que seremos. Então, nessa possibilidade, por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, podemos alcançar altos níveis na presença de Deus, o que anjos, arcanjos, querubins, qualquer outro ser não podem subir de nível. Eles têm uma estabilidade na sua posição. O homem pode. O homem pode amar mais a Deus, se aproximar mais de Deus e ter um retorno de que aquele que ama Deus, o busca, o ama de todo o coração, se aproxima de Deus e Deus então se manifesta a ele através do batismo com o Espírito Santo. Nós nos tornamos morada de Deus. É como uma casa do Pai, em que o Pai vem habitar com o Filho e vem ter todo o relacionamento, andar juntos, comunhão, amizade, prazer de ouvir a sua voz, de ser guiado por Ele, também de expressarmos a nossa liberdade, a nossa autonomia, os nossos sentimentos. Então temos todo um potencial para agradar a Deus. Eu quero deixar claro que eu posso falar sobre isso com autoridade, de ter Deus habitando comigo, de ser um escolhido de Deus, de todo que está escrito na palavra ter se cumprido na minha vida, essa presença de Deus, esse batismo com o Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Então, eu posso trazer a palavra com experiência. E tenho, então, trazido desde Gênesis até Apocalipse toda essa reflexão sobre o escolhido de Deus. Realmente, de Gênesis a Apocalipse, a salvação vai estar relacionada com os escolhidos de Deus. Era diferente lá no Jardim do Éden antes da entrada do mal, do pecado. Todos eram escolhidos, habitavam ali com Deus. Mas a partir do pecado, você tem que vencer o pecado e amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão e amar o seu próximo. A partir da casa do irmão, amar o pai, amar a mãe, os irmãos e amar o mundo todo, amar como Jesus amou. Aí está o caminho da salvação, o caminho do mandamento de Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e faremos nele morada, habitaremos com ele. Então, aí está o processo da salvação, é crer em Jesus para seguir a Jesus, para obedecer a Jesus. E os mandamentos de Jesus são que nós nos amemos uns aos outros como ele nos amou, porque Deus é amor e aquele que ama é nascido de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, e como Jesus ensinou, como ele amou até o fim, ele venceu pelo amor, porque nos amou até o fim, foi obediente até a morte, e morte de cruz, tudo isso no caminho do amor. Este é o caminho estreito que nós temos que entrar, e ser Jesus que é a porta do amor, é o caminho do justo, que ama a Deus e ama ao seu irmão, ama ao seu próximo. Então, quando Deus me chamou, comecei a me aproximar de Deus, comecei então a ouvir de Deus, a perceber que o grande desafio é vencer o pecado, é ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus, não pecar contra Deus, não dar ouvido ao diabo, à serpente, à mentira, ao engano, mas ir cada vez mais se aproximando de Deus, ouvindo a Deus, buscando a Deus e obedecendo. Então, nesse sentido, você começa a agradar a Deus. Isso é fé, é seguir, obedecer, ouvir, guardar, praticar
e cumprir os mandamentos de Deus. Toda a vontade de Deus é agradar a Deus, como nós vimos lá em Isaías capítulo 66, que nos fala sobre isso. Na sequência, nós vamos buscando agradar a Deus, não pecando, vencendo o mal, vencendo o pecado, e então amando, aprendendo a amar, amando a Deus, amando cada vez de uma forma mais forte, mais coerente, mais presente, nos derramando, adorando, buscando a Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento, toda a força, amando a Deus. E no complemento, praticando a justiça em todo o tempo, amando aos nossos irmãos, amando ao nosso próximo. Quando chegamos a este ponto, então Deus vem a nós, se aproxima de nós e nos batiza com o Espírito Santo. Então, neste momento em que Deus me revelou a palavra sobre vencer o mal, o pecado, que fôssemos livres da ruína, do pecado e agradássemos a Deus e obedecêssemos à voz de Deus e uma entrega absoluta, total, à vontade de Deus, amando a Deus, obedecendo a Deus, sem nos deixar levar pelo engano do mundo, da mentira, do diabo, da carne, mas buscando a Deus de todo o coração. Então, começamos a sentir cada vez mais a proximidade de Deus. Começamos a sentir a força de Deus, a inspiração de Deus, o mover de Deus, a proximidade de Deus. Deus começa já a trabalhar em nossa vida. Deus começa a nos guiar, Deus começa a nos falar, tocar, abençoar. Começamos a ver a presença de Deus, a mão de Deus operando em nossa vida. Então, nessa sequência, nós vamos sentir mais prazer nas coisas santas, nas coisas do alto, nas coisas de Deus, na oração, no louvor, na adoração, nos cânticos espirituais, buscando a Deus, e vamos sentir o prazer nas coisas de Deus. Numa continuidade, numa sequência, Deus vai nos falando sobre o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor total. O amor é tudo, a importância do amor, o mais importante é o amor. Então Deus vai ministrando já em nossa vida esse caminho do escolhido, para chegar ao centro da vontade de Deus e da escolha de Deus, da bênção de Deus. Deus ordena a bênção, aquele que vive em união, aquele que o adora em espírito e em verdade, aquele que o busca pela manhã, pela madrugada, aquele que se apega a ele com amor. Então Deus começa a falar, mostrar a palavra, revelar o caminho do escolhido, o caminho estreito, o caminho da justiça. Então, começamos a perceber essa proximidade de Deus, que Ele está vindo. Então, em um certo dia, em oração, sentindo a presença de Deus, veio o momento em que eu estava de joelho, glorificando a Deus em alta voz, adorando a Deus com mover no meu corpo inteiro, realmente exaltando a Deus com toda a alegria no Espírito Santo, na liberdade. Eu ainda não sabia exatamente dessa presença do Espírito Santo no meu corpo, na minha vida, me movendo até mesmo na exaltação a Deus, na glorificação, na adoração, nos gestos, na força que vinha para aquela oração, para aquela glorificação. Então, em um certo momento, o meu corpo parou e aí eu comecei a perceber que aquilo não era exatamente meu, que eu queria continuar a me mexer, mas houve aquele momento assim de silêncio, eu parei e nisso eu senti que alguém chegou, se colocou de pé atrás de mim. Eu estava ajoelhado, alguém se colocou de pé, eu olhei, comecei a olhar para o chão, para trás, estava ajoelhado na cadeira, de frente à cadeira, e vi uma sandália, um vestido branco, um pé, e parado ali eu vi, olhei bem, muito branco a sandália, as tiras da sandália. Então virei para frente e comecei a orar, a meditar. Jesus está aqui. Eu busquei, eu amei, eu cantei, fugi do pecado, do mal. Comecei um bom tempo adorando a Deus, buscando a Deus em oração, em vários momentos durante o dia, em jejum e oração. E Jesus veio.
E eu então fiquei ali aguardando o que ele faria. Ele vai me tocar, ele vai falar comigo, ele vai me chamar, alguma coisa vai acontecer. Eu comecei a esperar. Nisso, em que eu já havia visto que estava ali, eu estava novamente, virei para frente, fechei os olhos, estava orando, comecei a ver uma bola de fogo, um meteoro, uma bola incandescente vinha do espaço e vinha num certo ângulo de descida, aquela bola de fogo, um meteoro, um cometa, vinha no céu, eu via a cor do céu, eu via planetas e via aquele meteoro, aquele cometa vindo numa descendente razoável em direção a mim, em direção à Terra. Ao mesmo tempo que eu comecei a ter essa visão, eu comecei a sentir algo no meu ventre, na minha barriga, que começou a subir. Subindo retamente do ventre, da barriga, subindo, subindo, vinha o peito e a bola descendo. E aquilo subindo, subindo, chegando perto da garganta e a bola descendo. Simultaneamente, a bola veio na minha direção para se chocar com o meu rosto. Eu até fiz o movimento daquela bola de fogo vindo em minha direção e ao mesmo tempo que a bola se chocou com o meu rosto, eu abri minha boca, alguma coisa que veio subindo, saiu, comecei a falar em outras línguas, diversas línguas, línguas dos homens, línguas dos anjos, algumas eu entendi, algumas eu já tinha ouvido, inglês, espanhol, italiano, francês, alguma que parecia hebraico, grego, que a gente também estudava ali no Instituto Bíblico onde eu estava, e línguas que eu tinha certeza que não eram da terra, pela forma, por alguma coisa, então eu entendi, comecei a falar línguas dos homens e dos anjos. Então, como estava na Bíblia, na Palavra de Deus, estava sendo batizado com o Espírito Santo e com fogo, do meteoro de fogo que veio sobre mim. E as línguas saíram, veio alguma coisa lá do ventre, realmente como diz a palavra. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, realmente a palavra de Deus se cumpriu, literalmente, na minha vida. Batizo com o Espírito Santo, falarão novas línguas, e batizo com o Espírito e com fogo. Então, tem o texto, lemos, mas comigo aconteceu literalmente. Eu posso dar o testemunho, posso contar o que a palavra de Deus está dizendo e se cumpriu na minha vida. Eu posso realmente dizer que é verdade e até como se procede, como aconteceu comigo. Então, me coloquei de pé. A partir daquele dia, a partir daquele momento, o meu corpo, ele que era tomado nos momentos de oração, e eu glorificava, levantava a mão, adorava, falava alto, clamava, a partir daquele momento, aquilo se intensificou. Então, a ponto de eu estar ali ajoelhado, recebi o batismo com fogo, um meteoro de fogo sobre mim, estava falando em outras línguas, comecei a pregar, e o Espírito, então, já de uma forma superior, mais presente na minha vida, ele me colocou de pé. E ali, tanto a minha palavra, comecei a pregar em outras línguas, adorar, glorificar, entregar mensagens, e todo o movimento voltou de uma outra forma, também para a pregação, não somente ali nos momentos de oração, como era até aquele momento. Então, ele já me colocou de pé e os gestos já se tornaram gestos de um pregador em outras línguas, em português, em inglês, em espanhol, em italiano, em hebraico, em várias outras línguas. Comecei a pregar e gesticular, entregar mensagem de Deus, e ele começou a dirigir meus pés, meus braços, meu corpo, minha boca, falando através de mim, de todas as formas. Então, realmente, ele veio habitar em mim. Naquele momento, como já vinha crescendo, realmente o Espírito de Deus já estava morando em mim. Então, a partir daquele momento, tudo que nós podemos dizer que vamos fazer pelo nosso Espírito, movendo o nosso corpo, também o Espírito Santo começou a se mover em mim, mover meu corpo e partilhar a vida comigo, habitando juntos. Então, em um momento, eu falo, em um momento,
eu percebo, eu sei, é o Espírito Santo que está falando claramente, está tomando a minha voz, e numa harmonia total, numa comunhão total de pensamento. Uma hora eu sinto que eu estou perguntando, eu estou pensando e eu estou falando. E outra hora eu já sei que é o Espírito Santo que está falando, está pensando e está tendo essa comunhão com o meu espírito, está testificando com o meu espírito, como diz a palavra, que eu sou filho de Deus, que ele fala através de mim. Como Jesus disse, não temais naquele momento o que ireis dizer, porque o mesmo Espírito estará em vós, ele falará por vós. Ele dá o pensamento, ele dá a sabedoria, ele dá a revelação, dá o entendimento, com potencial total. Qualquer situação que estamos conversando na hora, eu digo, o Espírito de Deus está revelando, está falando sobre isso, está respondendo, está ensinando, está dizendo que é, está dizendo que não é, está dizendo a verdade. É o Espírito da verdade que vem habitar em nós e fala o que Jesus ensinou, o que Jesus falaria naquele momento. Não somos nós que estamos respondendo, é o Espírito Santo que habita em nós. Então, o que nós lemos na Bíblia, que para uns pode ser teoria, para outros um escrito que para eles nem é realidade, na minha vida se confirmou, se realizou literalmente, exatamente como está escrito ali. Ele é real, ele habita em nós, ele nos move, ele move nossos gestos, nossa boca, nosso olhar, nossa mente. Nós sentimos a mente trabalhando nessa direção do Espírito Santo, é ele que está nos usando, ele realmente está habitando em nós. E todas as faculdades, todos os sentidos, ou podemos dizer todos os neurônios, todo o corpo, toda a emoção, todos os nervos, toda a reação, toda a possibilidade física, mental, emocional, química, o que for, ele está completamente em nós, totalmente, mover completo, toda a liberdade. Eu fui sendo treinado, eu fui sendo guiado pelo Espírito Santo e ele foi me mostrando isso e crescendo neste relacionamento e na minha percepção de como realmente o Espírito Santo habitava em mim de uma forma plena, total. Em um certo dia, vinha andando aqui na minha cidade e tinha algumas faixas amarelas no chão, tranquilamente, eram ali colocados os camelôs ali naquela praça, e uma faixa amarela muito comprida. E comecei a perceber que o meu pé me dirigia para andar sobre aquela faixa, e eu tentava uma outra direção, mas ele me controlava, me dirigia. E foi me dirigindo, e a partir dali vai me dirigindo do jeito que ele quer, para onde ele quer, como ele quer, para a direção que ele quer, no tempo, e coisas assim que levam tempos exatos. Ele leva no tempo exato para mostrar essa capacidade, esse poder, esse conhecimento do tempo exato de falar, ou de ir, ou de chegar a algum lugar, ou de agir de várias maneiras. Então, realmente, eu fui escolhido, o Espírito de Deus habita em mim dessa forma completa, dessa forma real. Então, ali quando Moisés diz, quando a palavra de Deus diz que Deus falava com Moisés face a face, diferente de que um profeta que sonhava, ou que tinha uma visão, ou que dormindo, Deus falava, mas com Moisés era diferente. Deus falava como um amigo, face a face. Então Deus veio habitar em mim totalmente, guiando passos, guiando palavras, dando a resposta, dando a revelação, dando o ensinamento, dando imediatamente o pensamento da situação, explicando as escrituras, explicando a situação, explicando o momento. Então Deus realmente habita em mim completamente, mora em mim e revela ali todas as coisas. Então, quando Jesus anuncia, quando os apóstolos anunciam, diz que Jesus é o Messias, aquele que nos ensinaria todas as coisas, a mulher samaritana diz, e Jesus diz, sou eu,
eu sou o Messias e vou ensinar. Ele praticamente responde ali para a mulher: sou eu que vim ensinar todas as coisas, eu sou o Messias prometido, o desejado de todas as nações. Então, realmente, Jesus pode, ele disse que faria isso, ele faz isso quando alguém recebe essa plenitude do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo. Então, a unção ensina todas as coisas, como diz João: vós recebeis a unção do Santo e sabeis tudo. Então, é possível isso? Sim, eu sei que é possível porque eu recebi essa unção. O Espírito de Deus habita em mim, ele se move em mim. O que nós cantamos e alguém pode achar uma letra subjetiva, apenas uma ilusão, apenas algo figurado, eu sei que é real, que é verdade. Ele se move, ele fala, ele nos guia, ele nos dirige. Nós temos vários textos da Bíblia que confirmam isso. Por exemplo, Eliseu era guiado pelo Espírito de Deus a ponto de alguém dizer que não poderia contar com Eliseu, estar em algum lugar, em algum tempo, porque o Espírito o tomava e o levava para outro lugar, o conduzia. Então, os profetas também, Ezequiel e tantos outros, tiveram essa mesma experiência com o Espírito Santo, de os guiar, de os tomar, de os levar. Filipe foi arrebatado, ele estava em um lugar, de repente ele foi levado a um lugar e viu um eunuco no carro, ele correu, ouviu, o Espírito o foi guiando, orientando e o levando, tomando, arrebatando de um lugar para o outro. Então, uma realidade que eu já tenho experimentado. Então, quando eu pego qualquer texto da Escritura e vou falar com experiência real de vida, de cumprimento dessa palavra. Então vamos continuar nesse estudo sobre o escolhido de Deus. Vamos aqui ver como Deus escolhe um homem. Vamos ver os detalhes desse escolha e você vai aprender também o que fazer. Amar, fugir do mal, do pecado, como Jó, como Noé, como Moisés, que foram escolhidos por Deus. E aqui nós vamos ler o texto de Gênesis 37, que vai nos falar sobre José, a escolha de José, a vida de José e os pontos da vida de José para ele ser o escolhido de Israel. Ele é até um modelo de Cristo para muitos estudiosos, e ele então foi escolhido por Deus entre os seus irmãos. Vamos observar, vamos aprender e vamos fazer como José, e vamos perceber que quem já tem experimentado o batismo com o Espírito Santo, o ser escolhido, a habitação do Espírito, vai perceber que agiu como José, que reagiu como José, buscou a Deus como José, amou os seus irmãos como José. E essa é a razão da escolha, porque Deus está à procura dos fiéis, e Deus diz: eu encontrei a Davi, um homem com o coração segundo o meu coração. Então Deus está realmente à procura de homens e mulheres com o coração segundo o seu coração, de homens que tremem diante da sua palavra, de pessoas que tão encarecidamente o amam, o amaram, o obedecem, guardam seus mandamentos. Então nós vamos aprender todos esses detalhes da escolha de Abel, que levou Deus a escolher Abel e rejeitar a Caim, tanto da escolha como da rejeição. Por que Deus escolhe José? Por que Deus escolhe Jacó? Por que Deus escolhe Abraão? E assim por diante, vamos estar vendo essa forma da escolha de Deus. Também já vimos sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Tiago, sobre João e tantas outras escolhas. Inclusive Cornélio, que dava esmola, fazia sua oração e ele foi escolhido. Então foi escolhido para que o anjo fosse até a sua casa, falasse com ele e mandasse chamar a Pedro também, para que viesse falar com ele as palavras da vida. E ali Cornélio e toda a sua casa foram batizados com o Espírito Santo. Então veja como Deus tem nos dado essa revelação na palavra, e nós temos que aprender o que fazer, como Cornélio fazia, como Paulo fazia, como Moisés, como Abel fez. Faz o certo. Caim fez o errado. Caim deixou que o mal, que o pecado
que a ira, que o ódio dominasse. Por isso ele foi rejeitado, tanto ele quanto a sua oferta. E é isso que a palavra de Deus nos ensina de Gênesis a Apocalipse. Muitas denominações, infelizmente, não foram corretamente estabelecidas, não tinham esse dom, não tinham o Espírito Santo e fizeram uma leitura errada, uma interpretação errada, que infelizmente tem causado tantos distúrbios, tantos problemas e não tem triunfado, não tem recebido a bênção de Deus, não tem sido escolhidos, porque estão sendo mal ensinados. Mas nós estamos aqui para falar a luz, a verdade, para a revelação do Espírito Santo e você aprender realmente como ser um escolhido de Deus, saber realmente o que agrada a Deus, que você vai viver, vai fazer e receberá a bênção de Deus, como Jabes, por exemplo, foi abençoado por Deus e tantos outros. Onde Deus ordena a bênção, você vai aprender também. Então, Gênesis 37, versículo 1, começa assim: E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Então nós temos ali Abraão, Isaque e Jacó. Jacó foi habitar na terra de Isaque, terra em que o seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Vieram lá da região do Iraque, da Mesopotâmia, terra de Ur, dos caldeus, e vieram ali habitar como estrangeiros na terra de Canaã, mas com uma promessa de que Deus lhes daria aquela terra. Essas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Veja que a palavra de Deus começa falando sobre as gerações de Jacó. Versículo 1 diz onde Jacó habitou, mas a escolha recai sobre José. A palavra, na direção do Espírito, já vai observando José. Nós acabamos de estudar Isaías 66, que menciona isso, que o Senhor tem os olhos sobre estes que tremem pela sua palavra, aqueles que o obedecem, aqueles que se afastam do mal. Então Deus vai com o olhar para escolher José. No meio de Jacó, dos seus 11 irmãos, de outras pessoas, da sua mãe, das suas irmãs, os olhos de Deus, é que a palavra de Deus vão para José. O Espírito de Deus se aproxima de José. José agrada a Deus. José está com alguma coisa, algumas atitudes, alguma ação que agrada a Deus. Então, Deus escolhe José. Deus vai sempre se voltar, se virar para aquele que ele escolhe. Algo no seu coração, na sua mente, na sua vida, nas suas atitudes, algo nas suas palavras, vão agradar a Deus. Devem agradar a Deus. Tem esse potencial. Você pode agradar a Deus. E os olhos de Deus virem sobre você que estarão os olhos de Deus, sobre o escolhido de Deus. Aquele que agrada, aquele que treme diante da sua palavra, aquele que foge do mal, do pecado, aquele que ama. Então nós já vamos aqui falando claramente. Há coisas, há princípio, há obras, há atitudes que agradam a Deus sempre, de Gênesis a Apocalipse e para sempre, eternamente, o mesmo Deus. Há coisas que Abel fez que agradaram a Deus, há coisas que Caim fez que desagradaram a Deus, e são as mesmas coisas, desde lá do princípio até agora. João vai citar para que nós sejamos igual a Abel e não igual a Caim, porque começa um estudo de Gênesis e logo já está ali presente a marca do escolhido. Faça igual a Abel, ama o seu irmão. Não faça igual a Caim. Caim desprezava, Caim era orgulhoso, menosprezava Abel, que era fraco, que era como um sopro, era como uma vaidade, era algo passageiro, era alguém que Caim desprezava. Caim sentiu um homem forte,
o irmão mais velho desprezava o irmão mais novo, assim como Esaú também. Se achava o caçador, o forte que agradava ao pai terreno, mas Jacó agradava a Deus. Então nós temos que saber isso, que há princípios, há coisas que agradam a Deus. Então José já agradava a Deus e a palavra de Deus já se voltou para José. José, versículo 2, essas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos. José toma conta da história. José agrada a Deus. José foi escolhido por Deus. José está ali na história, marcando a história. O homem, o menino, 17 anos, o jovem que agrada a Deus. Estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. Nós temos aqui, repetido nessa série de estudos sobre os escolhidos de Deus, sobre sermos escolhidos de Deus, a respeito disso, que o diabo tenta roubar desde o princípio, essa obediência a Deus e esse amor ao irmão. Então José, ele se enquadra mais uma vez nessa lista, de que ele estava apacentando ovelhas com seus irmãos. Então o relacionamento com os irmãos é contado de uma maneira muito importante, com muita força nessa escolha. Nós já sabemos que enquanto os irmãos desprezavam José, José trabalhava pelos irmãos. José se importava com os irmãos. José pensava nos irmãos, na situação, na vida espiritual, como estavam com Deus, se estavam bem, se estavam mal. José tinha um cuidado muito grande pelos irmãos. Como Jesus amava, estava pronto a dar a vida pelos seus irmãos. Então, no final, nós vamos ver isso se concretizando. José foi escolhido porque ele seria capaz de fazer tudo o que ele fez pelos irmãos. Por amor, ele iria chorar, ele iria perdoar, ele iria acolher os irmãos. Então, esse é o escolhido de Deus. É aquele que ama como Jesus amou. Ama os irmãos a ponto de dar a vida por eles. Então, este é José. Este é o escolhido. É assim que é escolhido. Paulo mesmo diz que muitos iam na ceia, comiam, bebiam, se embriagavam, não sabiam, não queriam saber do irmão que não bebia, que não comia. E com isso eles estavam participando da ceia para condenação, para pior. Então muitos pensam que vão fazer as coisas para Deus, vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitas coisas, mas não sabem que a iniquidade, o mal, o desprezo pelo irmão os está condenando. Eles não estão sendo escolhidos, eles não estão agradando a Deus. Porque quem agrada a Deus, o modelo é Jesus. E Jesus agradou a Deus porque nos amou até o fim, porque nos prova, nos mostra o seu amor por nós, ainda pecadores. E quem vai agradar a Deus, quem vai ser escolhido por Deus é este, que ama a Deus, mas ama ao seu próximo, ao seu irmão. Então José, ele apacentava as ovelhas com seus irmãos. Ele notava os seus irmãos, ele se importava pelos seus irmãos. Então você vai na ceia, vamos participar todos juntos, vamos olhar para o outro, vamos ver como ele está, vamos orar uns pelos outros, vamos querer que todos sejam salvos. Que a minha família seja salva, que a minha família seja abençoada, que meus irmãos sejam abençoados, que meus vizinhos, que a minha pátria seja salva, que o mundo seja salvo. Quando nós chegamos a esse nível, que o mundo seja salvo, que a humanidade seja salva, esse é o nível de Jesus. Esse é o nível de quem crê em Jesus, de quem aprendeu com Jesus, que amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quem é de Deus, quem é nascido de Deus, é quem também ama o mundo e quer a salvação do mundo. Deus vai se manifestar para esse. É esse que vai fazer a obra de Deus. Deus não quer que ninguém pereça, então ele vai escolher aquele que quer a vida, a bênção para todos. Que os irmãos vivam em união, que haja paz em Israel, que haja vida, que haja cura, que haja salvação. É sobre esse que o Espírito Santo vem
porque ele vai usar para cura, para salvação, para conversão, para as coisas de Deus. Quem não tem esse sentimento, quem não tem esse coração segundo o coração de Deus, não vai ser escolhido, não vai ser usado, não vai poder ser usado na força do Senhor, no poder de Deus para a salvação, conversão, cura da humanidade. Então José vai manifestar este ponto da escolha, porque diz aqui a palavra que ele estava apacentando as ovelhas com seus irmãos e o rapaz, José, estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, as outras duas mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Então José está preocupado com os seus irmãos. Quando aqui diz, José trouxe más notícias, não é uma coisa ruim. José se interessava pela salvação dos seus irmãos. José demonstra cuidado com os irmãos. Quando ele vê que os irmãos estão fazendo coisas erradas, que ele não estava fazendo, porque ele teme a Deus, ele treme diante da palavra de Deus, ele está conhecendo a Deus, está dando glória a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, ele está reconhecendo a soberania de Deus sobre a terra, sobre a vida, a criação, o poder de Deus, que Deus é o dono de todas as coisas. Então, ele está realmente conhecendo a Deus, está aprendendo, está buscando, está crescendo em graça, crescendo em sabedoria, como Jesus, como Moisés, como Abraão. Ele está crescendo na visão de Deus. Mas ele é escolhido porque ele inclui os irmãos nessa visão. Ele não quer só para ele. Ele não está indo lá como Caim oferecendo os seus bens, oferecendo lá num culto e desprezando seus irmãos, que morram, importa que eu me salve. Como João Batista chamou aquela geração de raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque no incêndio, numa ira na floresta, nós veremos em primeiro lugar as víboras saindo, correndo, fugindo, achando que estão salvas, porque elas não pensam nos filhotes, elas não cuidam de ninguém e elas querem se salvar. Então, quem são vocês que chegam primeiro, que querem só a salvação para vocês? Vocês são os egoístas, são os orgulhosos. Vocês não pensaram no seu irmão, vocês não voltaram lá. Isso está aqui no texto de José, cada vez mais claro, nós vamos vendo na sequência dos versículos isso. Mas o melhor, o escolhido de Deus, é aquele que vai reunir os seus irmãos, vai reunir a sua família, vai chamar os seus vizinhos, vai tentar salvar o maior número possível. Vai realmente fazer a obra de Deus com dedicação, não vai fazer relaxadamente, quer a salvação de todos dentro da possibilidade, se for possível, do mundo todo. Jesus quer salvar o mundo todo. Deus não quer que ninguém se perca. Então esse é o escolhido de Deus. Então José trouxe a seu pai más notícias sobre eles, por amor, por cuidado, zelo, dedicação. José está conhecendo a Deus, José está glorificando a Deus, está vendo o que é certo, o que é errado, para não desagradar a Deus, para não pecar contra Deus. Deus está recebendo tudo isso, a oração de José, o temor de José, a busca de José a Deus, o serviço de José a Deus. Mas Deus está buscando em José, também encontrou o cuidado com os irmãos. Ele também intercede pelos irmãos e também quer que os irmãos sejam abençoados como ele está sendo, conheçam a Deus. Ele não quer que ninguém se perca. É como Jesus. Então, quando nós aprendemos com Jesus e andamos como Jesus e vivemos como Jesus, vamos com ele, como diz o Apocalipse, aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, aprendem com ele, recebem a sua palavra, guardam e praticam, são bem-aventurados. Então, estes Deus escolhe. Deus escolhe a este que está querendo que os seus irmãos também sejam abençoados como ele é. Da mesma forma, e recebam, e façam bem, e pratiquem a justiça em todo o tempo. Sejam salvos, abençoados, e que isso se multiplique
e alcance o mundo todo. Então, passa a ser como Jesus. É quem é como Jesus, que é filho de Deus. É quem o obedece, é quem anda nos seus passos, é quem anda e pratica essa palavra. Não é só o que ouve. Não é aquele que ouve, levanta a mão, vai na frente, está salvo. Não, saia dali e pratique, e ande nos passos de Jesus. Conheça Jesus, aprenda com Jesus e guarde seus mandamentos. Ame o seu próximo como Jesus amou. Versículo 3. Ora, Israel, que é o mesmo que Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. Então, enquanto José amava os seus irmãos, tinha cuidado, veja que o texto diz que José trouxe a seu pai más notícias sobre ele, sobre todos os irmãos. Mas os irmãos nem ficaram sabendo disso. José estava cuidando dos irmãos, de cada um dos irmãos. José queria saber o problema de cada um, a dificuldade de cada um, a fraqueza, para fortalecer, para ajudar, para socorrer. E com isso seu pai o amava mais e lhe dava um destaque como essa túnica de muitas cores. Vamos estar parando por aqui, vamos prosseguir no próximo estudo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.